Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu método OED. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e se você está chegando agora, não se esqueça de assinar o sino de notificações para que você sempre receba vídeos novos. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de acessar os links aqui na descrição, onde você vai encontrar ali a inscrição para fazer parte da mentoria Método OED 2023. Atenção, as vagas encerram amanhã. Então amanhã é o último dia para você fazer inscrição na mentoria, você não vai querer ficar de fora do produto que está revolucionando o ensino de Day Trade no Brasil. Vamos lá, pessoal, esse aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice, você pode observar as movimentações que nós fizemos para o pregão de hoje, né? No estudo de mercado de ontem, nós estávamos trabalhando ali com essa leitura da movimentação do índice, ganhando estruturas e mitigando à medida que o mercado vinha fazendo aqui os movimentos de breakout structure, aí ele vem e faz a mitigação dentro do POI comprador, né? Faz a mitigação dentro do POI comprador. Então ontem eu expliquei para vocês que o mercado, uma vez que ele quebrou a estrutura, nós teríamos que sair do ponto A para o ponto B, onde essa região seria a zona mais líquida do movimento, onde a gente deveria buscar ali a continuidade da quebra dessa estrutura. Tudo isso porque lá no gráfico de 60 minutos do Ibovespa, nós estamos buscando ali uma zona de alta liquidez, que esses order blocks do gráfico de 1 hora e do gráfico de 4 horas. Então as primeiras movimentações foram a expectativa de um Judas Swing nesse movimento aqui, né, onde a gente estaria querendo aprisionar ali a movimentação da liquidez do Equal Lows e também capturar a liquidez desse Equal Highs. Então você tem duas regiões extremamente líquidas aqui que poderia servir como inducement para o movimento completo, né? Uma vez que ele perde o change of character aqui, a partir desse momento o mercado inicia uma nova referência e todo esse movimento aqui torna-se indução, visto que ele está abaixo dos 50%. Então o mercado ele pode utilizar, né, tanto essa movimentação aqui de baixo, quanto essa movimentação aqui de cima para manipular o fluxo do varejo. A parte de baixo ele não utilizou, ele simplesmente abriu ali na região de fundo, né? E aí depois que ele abriu dentro da região de fundo, ele capturou essa liquidez e jogou o preço para cima. A leitura aqui no índice é a mesma, a gente só tem umas particularidades aqui, né? Você tem uma região de liquidez aqui bem acima, onde o índice pode inclusive buscar essa movimentação aí nos próximos dias, e você tem um order block aqui bem interessante, que este order block de venda aqui pode segurar o preço, porque se o índice atingir esse order block, eu acredito que o Ibov também vai atingir aquela região de valor. Então aqui no gráfico de 5 minutos, se você for acompanhar o movimento de mitigação que está levando o dinheiro dessa zona aqui de baixo para as zonas superiores, inclusive essa zona de liquidez que vai ser importante ali para o pregão de amanhã, você pode observar que ele está ganhando as estruturas e uma vez que ele ganha as estruturas, ele vem mitigar as referências dos order blocks que ele vem validando. Então a gente já está fazendo isso já há alguns dias, tá? Então essa é a movimentação tradicional do mercado. Uma vez que ele ganha a estrutura ou ele perde um change of character, a gente tem a validação dos order blocks, né? E a partir do momento que ele valida os order blocks, a gente tem ali os pós compradores, tanto esses dois order blocks aqui de baixo, quanto esse Fair Value Gap que nós temos aqui, que inclusive o mercado segurou. Ontem eu expliquei para vocês que o mercado poderia fazer esse movimento de queda para depois fazer uma movimentação de alta. Então, se você ainda não assistiu o estudo de mercado de ontem, você pode conferir na íntegra a explicação deste trade de hoje, que está disponível no meu Instagram, que foi basicamente essa movimentação aqui, que gerou 1.300 e uns quebrados de ponto aí, tá, gente? O primeiro trade foi um stop de 155, 150 pontos aqui, quando o varejo começou a vender novamente nessa região, que eu já sabia que era uma região compradora, já tinha explicado para vocês que existia expectativa de movimentação compradora dentro dessa região, né? Existia fluxo comprador nessa região.
a gente faz aquela simples pergunta, né? Por que que eles estão vendendo numa região de compra? Então eu acabei comprando novamente, comprando melhor, inclusive, né? Comprando mais barato. Aí a gente consegue ter ali uma movimentação bem interessante, de um trade maravilhoso na compra, que demorou, pessoal, mas nossa, demorou demais esse trade, mas no final ele foi lá no nosso alvo, né? Já era a parte da tarde, o mercado sem volume aí, né? Chegando o carnaval. Aqui tivemos uma movimentação vendedora, tá? Lembrando que essas compras são da movimentação primária, lembrando que nós sempre temos duas referências dentro de um movimento, nós temos a referência do movimento primário e nós temos a referência do movimento de mitigação, que seria o movimento secundário. Então, dentro da movimentação primária, essas regiões seriam as regiões de compra, que daria esse trade aqui a favor da referência da movimentação de impulsão. Tá? Então, a gente estaria finalizando o mercado aqui e voltando a pegar combustível. E na movimentação secundária, nós temos aqui a quebra dessa estrutura, que estava sendo sustentada ali, esse movimento de mitigação, e a partir daqui, uma vez que o mercado retorna nesse order block aqui, existia a possibilidade de fazer uma venda. Por que que eu não fiz essa venda com alvo até aqui embaixo? Por conta do gerenciamento de risco, tá? Então aqui, primeiro que o risk entry nesse ponto teria um stop muito grande e não está dentro do 5-1 que eu utilizo, o mercado deveria vir pelo menos aqui, tá? Na metade desse order block para gerar uma oportunidade favorável para mim fazer essa venda. Acontece que o mercado simplesmente tocou ali no order block inteiro, sem refinar, e como esse trade aqui estaria abaixo do 5-1, acabei não fazendo essa operação. E assim foi a visão do pregão de hoje. Agora o que eu observo? Lembrando que o mercado rompeu, né, a estrutura de continuidade mais uma vez. Então se ele rompe a estrutura de continuidade mais uma vez, nós devemos ali trabalhar agora com uma nova referência. Porém, nós temos dois order blocks que não foram mitigados ainda. Esses caras podem ser utilizados ali num próximo pregão. Tá? Então a gente pode utilizar essas regiões como sendo uma referência única aqui, ó, como sendo uma referência única desse movimento que quebrou aí a estrutura. Então você tem essa possibilidade do mercado fazer essa leitura, como você tem a possibilidade aqui do mercado trabalhar dentro dessa referência única, né? Gabriel, como é que eu sei qual que o mercado vai funcionar? Se você descobrir, você me conta, né? Porque você vai ter descoberto ali a fórmula milagrosa do mundo, tá? Então a gente sempre trabalha com probabilidade e a grande questão é você entrar em todas as oportunidades que o mercado te oferecer. Então, uma vez que você tem seu payoff, seu gerenciamento de risco e seu plano de trade adequado, eu entro em todas as operações ali à medida que o mercado vai se desenvolvendo. Então, tem aqui o mercado quebrando a estrutura, está me favorecendo leituras de movimentação, né, na continuidade da alta ali dentro de uma leitura da região de desconto. Então eu estou trabalhando com este order block aqui e a gente poderia trabalhar até mesmo com um order block aqui nessa situação, nessa zona aqui, ó. Então aqui a gente tem 4 regiões onde o mercado pode trabalhar. 2 regiões são mais baratas, 2 regiões são um pouquinho mais caras. Vou até trocar de cor aqui para a gente entender que são 2 referências distintas, 2 movimentos distintos. Então aqui você tem essa leitura um pouco mais secundária, né, do movimento secundário, aqui do movimento maior. Importante salientar isso. Então você tem que ter no seu gráfico esses movimentos. E também vou dar uma refinada aqui nesses order blocks para ficar mais barato, né, nosso gerenciamento de risco. E também você tem que entender que o mercado está numa região muito próxima para captura de liquidez. Afinal, nós estamos lá naquele topo no topo daquela estrutura que existe muita liquidez, principalmente no IBOV, né? Então muita gente vai estar querendo iniciar uma movimentação de alta a partir daqueles pontos. Então a gente tem a presença do buy side liquidity naquela região. Então se existe a presença do buy side liquidity, pode ser que o mercado venha apresentar aqui, ó, um movimento de mitigação, mas para isso eu preciso colocar o meu change of character aqui, porque esse change of character seria o nosso choque do movimento secundário, seria o início da mitigação. Então, para eu fazer uma venda aqui, o mercado ele deveria, primeiro, eu acreditaria que ele viria para cima, romper, né, fazer a captura da liquidez, depois ele poderia vir aqui para baixo e aí sim fazer uma movimentação de mitigação. E uma vez que ele faz essa mitigação, a gente teria ali o mercado fazendo todo o movimento, né, secundário no caso. Então a gente teria a quebra da estrutura,
Aqui, o mercado revertendo, né, iniciando ali a possível reversão, e uma vez que ele faz esse rompimento aqui, ele poderia mitigar até uma zona de liquidez para depois ele te dar a venda, tá? Então você estaria trabalhando com a movimentação secundária, que seria dentro dessa que eu desenhei, com a movimentação primária, que seria dentro dessas zonas. Então você tanto pode pegar esse movimento, quanto você pode pegar a venda nesse ponto até aqui, transportando o dinheiro do ponto A para o ponto B ou do ponto B para o ponto A novamente, tá? Então fiquem atentos a essa possibilidade, principalmente, lembrando que aqui está ilustrando a movimentação da onda primária, e principalmente, pessoal, a essa possibilidade da formação de um sweep de liquidez para capturar a liquidez dentro daquela região. Se você for num gráfico maior, você vai entender do que eu estou falando, que existe muita liquidez aprisionada nessa parte de cima e o mercado pode utilizar isso em benefício próprio para a gente poder ter combustível aí, principalmente sexta-feira, né, pré-carnaval, então o mercado vai estar aí com um volume bem reduzido, tem ali grandes possibilidades do mercado fazer ali uma movimentação de manipulação de preços, tá? Então você tem aqui uma região de interesse no Ibov, você tem aqui uma região de liquidez, você tem toda a arapuca formada aqui para o mercado poder capturar todo esse movimento inteiro aí, tá bom, pessoal? Então prestem muita atenção em relação a isso daí, tá? Falando de dólar, gente, eu sei que vocês gostam bastante ali do dólar, mas eu não tenho um foco muito grande no dólar, tá? Minha movimentação de dólar aí foi 10 anos atrás, 6 anos atrás, né? A movimentação que você tem que enxergar aqui, basicamente, se você for no gráfico de 5 minutos, a gente vai dar uma olhada aqui como que o mercado está trabalhando, você vai identificar as estruturas que o mercado fez aqui o rompimento, no caso você tem um change of character a partir desse ponto. Uma vez que o mercado rompe a estrutura e mitiga, né, ele faz a mitigação dessa referência, a partir daqui você tem um break of structure, e uma vez que ele mitiga essa referência também, vamos desenhar aqui as referências, ó, o ponto que iniciou o mercado foi aqui, e depois o ponto que iniciou o mercado foi aqui. Então você tem o mercado fazendo mitigação abaixo dos 50%, logo esse movimento aqui é um movimento também de quebra de estrutura, então você tem mais uma referência aqui, e você tem uma nova mitigação que inclusive foi dentro deste order block comprador. E a partir daqui você vai tomar como base o que? A possibilidade do mercado vir testar essa estrutura na parte superior. Você tem aqui uma região de order block que não foi mitigada, mas prestem atenção, entre este order block aqui e este Fair Value Gap, eu prefiro o Fair Value Gap, porque o Fair Value Gap ele é mais forte para o mercado do que um order block, então vou utilizar a leitura desse Fair Value Gap. E depois lá na parte de baixo a gente pode até desenhar um order block, tá? Mas o mercado está longe, não vale a pena a gente gastar ali retângulos com ele. A parte de cima, obviamente, seria o seu foco, né? Você estaria buscando aqui este paviozinho deste order block menor que girou o preço para baixo. E a expectativa aqui, pessoal, é do mercado ter quebrado essa estrutura aqui, gerando uma entrada de confirmação. Tá? A expectativa grande toda é essa. Então você tem aqui um order block que o mercado trabalhou tanto no risk entry, né? Você tem a presença do risk entry aqui, como você tem a presença do confirmation entry. Então, o mercado deu a entrada de confirmação a partir desse ponto aqui, ó. E ele está dando essa entrada de confirmação ainda, porque teoricamente ele não foi no alvo, tá? Então seria um trade de swing trade aqui. O alvo, jogaria o alvo lá na parte de cima, a gente teria aqui o mercado trabalhando nesse sentido. Você teria aqui uma possibilidade de risco-ganho de 7, 8 para 1, né? Então essa aqui seria a ideia do movimento em questão, tá? Um confirmation entry. Se você estaria trabalhando com risk entry, seria esse trade aqui, com a mesma leitura de continuidade, um trade de 8 também, tá? Você tem a movimentação da mitigação aqui nesse movimento secundário, tá vendo como é mais chato de analisar o dólar? Por quê? Porque o mini índice é mais líquido, né, gente? O mini índice, ele é um dos ativos mais líquidos do mundo, já ultrapassou o mini S&P, então eu só vejo vantagens aí em operar o mini índice brasileiro, né? O mundo inteiro fica de olho no mini índice brasileiro.
Muitas pessoas perguntam, né? Ah, Gabriel, por que você não opera o cheio, né? Já que você opera com tantos contratos? É simples, o cheio não tem liquidez. O mini tem muita liquidez. O motivo principal é esse, tá? Então a gente tem esse trade acontecendo aí no dólar, certo? Esse trade acontecendo no dólar, a gente tem que trabalhar aí para ter a leitura desse movimento. Eu tenho outro change of character aqui, que seria o change of character da referência em questão, né? E a gente tem que aguardar o mercado dar continuidade a esse movimento dessa entrada de confirmação aí, ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Não esqueça de deixar seu like e também não esqueça de fazer sua inscrição para a mentoria Método AED, para você aprender mais comigo sobre o jeito simplificado de Smart Money Concept, que é a minha metodologia Onde Está o Dinheiro, ok? Acesse métodoaed.com.br ou clique aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande beijo para vocês, um ótimo feriado, um ótimo carnaval, fiquem com Deus e até a próxima.